Ezequiel capítulo 1. E sucedeu que aos 30 anos, no 4º mês, aos 5 do mês, estando eu em meio aos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e vi visões de Deus. Aos 5 do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, verdadeiramente veio a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo incandescente, e ao seu redor um resplendor, e no meio do fogo uma coisa parecida como de ambar. E no meio dela havia semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Eles tinham semelhança humana, e cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas. E suas pernas eram retas, e a planta de seus pés como a planta de pé de bezerro, e reluziam como bronze polido. E tinham mãos humanas debaixo de suas asas, em seus 4 lados. Assim, os 4 lados tinham seus rostos e suas asas. Suas asas se juntavam umas às outras. Não viravam quando se moviam. Cada um andava na direção de seu rosto. E a aparência de seus rostos era como o rosto de homem, e o rosto de leão à direita nos 4, e à esquerda, rosto de boi nos 4. Também havia nos 4 um rosto de águia. Assim eram seus rostos, e suas asas estavam estendidas por cima, cada um 2, as quais se juntavam, e as outras 2 cobriam seus corpos. E cada um se movia na direção de seu rosto, para onde o espírito se dirigia, eles iam. Não viravam quando se moviam. Quanto à semelhança dos animais, sua aparência era como pedaços de carvão acesos, como a aparência de tochas acesas. O fogo se movia entre os animais e brilhava intensamente, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e voltavam, à semelhança de relâmpagos. E quando eu estava vendo os animais, eis que uma roda estava na terra junto aos animais, junto aos seus 4 rostos. E a aparência das rodas, e sua feiura, era como a da cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. Sua aparência e sua obra era como se uma roda estivesse no meio de outra roda. Quando andavam, moviam-se sobre os seus 4 lados. Não viravam quando se moviam. E seus aros eram altos e espantosos, e seus aros estavam cheios de olhos ao redor das 4 rodas. E quando os animais andavam, as rodas andavam junto a eles, e quando os animais se levantavam da terra, levantavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, para onde o espírito ia. E as rodas também se levantavam com eles, pois o espírito dos animais estavam nas rodas. Quando eles andavam, elas andavam, e quando eles paravam, elas paravam. E quando se levantavam da terra, as rodas se levantavam com eles, pois o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia algo semelhante a um firmamento, da cor de um cristal espantoso, estendido acima sobre suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam suas asas retas, estendidas uma à outra, e cada um tinha 2, e outras 2 com que cobriam seus corpos. E ouvi o ruído de suas asas quando se moviam, como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de uma multidão, como o som de um exército. Quando paravam, abaixavam suas asas. E quando se paravam e abaixavam suas asas, ouvia-se uma voz de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. E acima do firmamento que estava sobre suas cabeças, havia uma figura de um trono, que parecia com a pedra de safira, e sobre a figura do trono havia uma semelhança que parecia com um homem sentado acima dele. E viu que parecia com um bronze polido,
com a aparência de fogo ao seu redor ao lado de dentro, da aparência de sua cintura para cima. E de sua cintura para baixo, vi que parecia como fogo, e havia um resplendor ao redor dele, tal como a aparência do arco celeste que surge nas nuvens em dia de chuva, assim era a aparência do resplendor ao redor. Esta foi a visão da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre o meu rosto e ouvi voz de um que falava. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, fica de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito enquanto falava comigo, e fez-me ficar de pé, e ouvi aquele que estava falando comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até este dia de hoje, pois são filhos duros de rosto e obstinados de coração. Eu te envio a eles e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são uma casa rebelde. Mesmo assim saberão que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que estejas entre sarças e pinheiros, e tu habites com escorpiões. Não temas suas palavras, nem te espantes pela presença deles, ainda que sejam uma casa rebelde. Tu falarás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Porém tu, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então eu vi, e eis que uma mão foi estendida para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E o estendeu diante de mim, e estava escrito pela frente e por detrás, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Salmo capítulo 7. Agradecei ao Senhor porque Ele é bom, porque sua bondade dura para sempre. Digam isso os resgatados pelo Senhor, os quais Ele resgatou das mãos do adversário, e os que Ele ajuntou de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Os que andam sem rumo no deserto, por caminhos solitários, os que não acharam cidade para morarem. Os famintos e sedentos, suas almas neles desfaleciam. Mas eles clamaram ao Senhor em suas angústias, e Ele os livrou de suas aflições. E os levou ao caminho correto para irem a uma cidade de moradia. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas perante os filhos dos homens, porque Ele fartou a alma sedenta e encheu de bem a alma faminta. Os que estavam sentados em trevas e sombras de morte, presos com aflição e ferro, porque se rebelaram contra os mandamentos de Deus e rejeitaram o conselho do Altíssimo. Por isso Ele abateu seus corações com trabalhos cansativos. Eles tropeçaram e não houve quem os socorressem. Porém, eles clamaram ao Senhor em suas angústias, e Ele os livrou de suas aflições. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou suas correntes de prisão. Agradeçam ao Senhor pela sua bondade e suas maravilhas perante os filhos dos homens, porque Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os tolos foram afligidos por causa de seu caminho de transgressões e por suas perversidades. A alma deles perdeu o interesse por todo tipo de comida e chegaram até as portas da morte. Porém, eles clamaram ao Senhor em suas angústias, e Ele os livrou de suas aflições. Ele enviou sua palavra e os sarou, e Ele os livrou de suas covas. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas perante os filhos dos homens.
e sacrifiquem sacrifícios de gratidão, e anunciai as obras dele com alegria. Os que descem ao mar em navios, trabalhando em muitas águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Porque quando ele fala, ele faz levantar tormentas de vento que levanta suas ondas. Elas sobem aos céus e descem aos abismos. A alma deles se derrete de angústia. Eles cambaleiam e vacilam como bêbados, e toda a sabedoria deles se acaba. Então eles clamaram ao Senhor em suas angústias, e ele os tirou de suas aflições. Ele fez cessar as tormentas e as ondas se calaram. Então se alegraram, porque houve calmaria, e ele os levou ao porto que queriam chegar. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas perante os filhos dos homens. E exaltem a ele na assembleia do povo, e o glorifiquem na reunião dos anciãos. Ele torna os rios em deserto e as saídas de águas em terra seca. A terra frutífera em salgada pela maldade dos que nela habitam. Ele torna o deserto em lagoa e a terra seca em nascentes de águas. E faz aos famintos habitarem ali, e eles edificam uma cidade para morarem. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto valioso. E ele os abençoa e se multiplicam muito, e o gado dele não diminui. Mas quando eles se diminuem e se abatem, por causa da opressão, mal e aflição, ele derrama desprezo sobre os governantes e os faz andar sem rumo pelos desertos, sem terem caminho. Mas ao necessitado, ele levanta da opressão a um alto retiro e faz famílias como arrebanhos. Os corretos, ao verem, ficarão alegres, e todo perverso se calará. Quem é sábio, que preste atenção a estas coisas e reflita nas bondades do Senhor. Hoje foi o dia 315 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que faz essa leitura acompanhada comigo todos os dias, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E todos que chegaram aqui agora e desejam fazer a leitura completa da Bíblia, junte-se a nós. Você pode começar hoje, no ponto em que estamos, e depois voltar fazendo a leitura anterior. O importante é você conhecer a palavra de Deus e se permitir ser transformado. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus, nosso Senhor, as bênçãos dele sobre a sua vida. Que ele supra as suas necessidades e aquiete sua alma. Até amanhã, se assim o nosso Senhor nos permitir.